Meus amados, peguem a Bíblia, por gentileza, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Pega o link e compartilha geral. Compartilha o link com todo mundo para eles receberem essa palavra também. Vamos meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a caminhada dos discípulos para Emaús. Nós vamos ler o texto juntos, eu vou tecer alguns comentários, e só isso hoje de manhã. Quero ser bem fiel à missão que me foi dada pelo Espírito de Deus, e isso vai ser breve, creio eu, e a gente vai entender algo muito importante e precioso para esse tempo. Lucas capítulo 24, a gente vai orar antes e vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Por falar em orar, as irmãs da intercessão maravilhosas, gente, estão aí anotando todos os pedidos de oração que estão sendo feitos nos comentários. Se você tem pedido de oração, gente, facilita para elas. Se for pedido de oração, coloca assim em caixa alta, ó, pedido de oração, 2 pontos. Aí você escreve o resto. Elas já vão conseguir identificar que esse comentário é um pedido de intercessão. Tá bom? Pai querido e amado, eu te louvo, porque o Senhor é maravilhoso e tem nos guiado. Sim, Senhor, o Senhor não tem nos deixado sem luz nesse tempo. Nós não andamos vagueando em busca de respostas, nós temos a luz do mundo à nossa frente, nos guiando, iluminando, apontando o caminho, fortalecendo, guardando de todo mal. Eu te peço, Senhor, que em nome do Teu Filho, o Senhor agora abra nossa mente para compreender a Tua palavra. Fala, Senhor, com cada irmão, com cada família. Me usa por misericórdia, Altíssimo, e pelo sangue de Cristo, purifica os nossos corações e mentes para receber a Tua palavra agora. Nos fortalece, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Na sua versão pode estar 11 quilômetros, ou pode também estar uma expressão mais antiga, que é 60 estádios. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos dar uma pausazinha aqui. É domingo de ressurreição. Se você ler na sua Bíblia aí, é bem provável que em cima do capítulo 24 tem o tema a ressurreição de Jesus. O texto começa aqui dizendo que esse episódio da caminhada para Emaús aconteceu naquele mesmo dia. Que dia? O dia que está sendo descrito aqui nesse capítulo, que é o domingo da ressurreição. Nesse mesmo dia, à tarde, o texto nos mostra, a gente vai ver daqui a pouco o que aconteceu à tarde, 2 discípulos, em vez de estarem, atenção, aguardando em Jerusalém, como era a instrução de Jesus, como era a prática da igreja naquele momento, todos juntos, aguardando lá em Jerusalém o que iria acontecer, o que iria se desenrolar. Eles estão se afastando da igreja, caminhando para Emaús, numa caminhada que tinha como distância cerca de 10 ou 11 quilômetros. Dependendo do ritmo da caminhada, vai dar entre 2 a 4 horas de caminhada. E eles iam conversando, quando Jesus
se juntou a eles na caminhada, o que era muito natural, o que era muito comum. Naquele tempo, as pessoas evitavam fazer caminhos na estrada sozinhos. Então, se viam outras pessoas caminhando, era natural se chegar ao grupo para caminhar mais seguro e evitar ladrões, bandidos no meio do caminho. Jesus, como mais um peregrino nas regiões naquele tempo, lembre que é tempo de Páscoa, ele se junta aos que estão caminhando para Emaús. E eles estão conversando sobre alguma coisa. E dá a entender que Jesus se junta a eles e começa a ouvir um pouco da conversa. E em certo momento, olha o que acontece no versículo de número, assim, detalhe importante, o versículo 16 diz que os olhos deles estavam como que impedidos para reconhecer Jesus. É certo que o corpo de Jesus aqui está manifesto de uma forma diferente, mas eles não deixam de reconhecê-lo porque ele está numa forma diferente. O texto é claro ao dizer que há um problema na visão deles, isso é muito forte, preste atenção. Há um problema no coração deles, há algo na mente deles que os bloqueia, e eles não conseguem discernir Jesus, não conseguem perceber Jesus, não conseguem reconhecer Jesus, porque algo bloqueia a mente deles, algo no coração bloqueia a visão deles. Então Jesus, com muita graça, com muito amor, como aquele pastor que vai buscar as ovelhas que estão se perdendo, vai atrás deles, encosta neles, continua sem se dar a conhecer e inicia um diálogo. Olha o que o Senhor fala. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E o texto diz: e eles pararam entristecidos. Olha que cena dramática. Eles estão caminhando. O Senhor está ouvindo a conversa deles. Eles não sabem que é Jesus. Então o Senhor pergunta: o que vocês estão falando aí? E aí o texto fala: eles pararam entristecidos. Eles que estavam caminhando param, baixam a cabeça e dizem: só você não sabe disso? Olha aí, ó. Você é o único. Quem respondeu isso foi Cleopas. E um, porém, chamado Cleopas, o outro a gente não sabe o nome. Há quem especule, talvez, que fosse a mulher de Cleopas. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Oh, rapaz, onde você andou? Você estava em Jerusalém? Você viu o que aconteceu em Jerusalém, não? Eles estão tristes. O texto aqui começa a nos mostrar que essa caminhada é uma caminhada triste. É uma caminhada abatida. É uma caminhada de pessoas decepcionadas. E o Senhor falou: o que foi que aconteceu? Me expliquem. Do que se trata? Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meu irmão, aqui a fala deles já revela um grande problema. Observe que quando eles vão se referir a Jesus, eles dizem: você não ouviu falar de Jesus de Nazaré? Um grande profeta, um profeta poderoso em palavras e em obras, e eles tratam Jesus simplesmente como um profeta. Algo estava desconectado no coração e na mente deles. Eles já duvidavam se Jesus de fato era o Cristo. Isso me faz lembrar de Mateus 16, versículo 13, quando o Senhor pergunta aos seus discípulos: quem é que os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, quem é que dizem que eu sou? E eles dizem: Senhor, lá fora dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. O que eles pensam do Senhor é que o Senhor é, no máximo, um dos profetas. E aqui 2 discípulos decepcionados com Jesus, frustrados, entristecidos,
estão falando com o próprio Jesus, a quem eles não reconhecem ainda. Quando vão contar o que aconteceu, que tanto os entristece, dizem que Jesus era um profeta, porque a fé deles se abalou, o coração deles está decepcionado, está triste, repito, se afastando da igreja, deixando a comunhão. E porque tudo isso está acontecendo com ele, a chave para entendermos o coração deles é o versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Olha o que eles estão falando. Sabe por que nós estamos tristes assim, ô peregrino que se juntou a nós na caminhada? Estamos tristes porque esse profeta, Jesus de Nazaré, que nós esperávamos que fosse o Messias, não era de verdade. Sabe por quê? Sabe por que ele não é um Cristo? Sabe por que ele não é o Filho de Deus? Sabe por que ele não é Deus encarnado? Porque ele não cumpriu as nossas expectativas. Nós esperávamos isso e aquilo. Nós esperávamos isso e aquilo. Como ele não realizou o que nós esperávamos, ele é só um profeta. Como ele não fez o que eu queria, isso não é verdade não. Ele é até legal, mas ele não serve para atender os meus anseios, os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu alimentei para o meu futuro, para a minha vida, aquele lugar onde eu espero que seja a minha felicidade, ele não atende, então eu estou fora. Criei expectativas que Jesus não atende. E mais, eu não só estou me afastando dele, Jesus, como o texto é claro, que eles estão dando pouco crédito à igreja. Eles falam, olha, umas mulheres, e a gente sabe que é Madalena e sua turma, o versículo 10 desse capítulo mostra quem a turma é: Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras. Madalena e sua turma foram lá, não viram ele, e voltaram com a conversa aí, com H aí, né? Dizendo que viram anjos, que disseram que ele estava vivo. E aí alguns dos nossos foram lá conferir, isso é Pedro e João, está em João capítulo 20, correram lá, foram lá e viram também que não tinha corpo, mas ninguém viu ele. Tipo assim, é conversa fiada. Mas o âmago da decepção com Jesus é o versículo 21. Nós esperávamos que ele fizesse isso e aquilo, e ele não fez segundo nós esperávamos. Ouça uma coisa, meu irmão. Muitos de nós nesse tempo estão frustrados. Em tempos passados estiveram frustrados. E em tempos futuros estarão frustrados. Sabe por quê? Porque alimentam sobre Deus e sobre Cristo a sua própria expectativa. Alimentam sobre o Senhor a sua própria interpretação. De alguma forma olharam para o Evangelho, olharam para a Bíblia e viram na Bíblia e no Evangelho a projeção dos seus próprios sonhos e desejos. E não tiveram a coragem de encarar o que a palavra, o que o Evangelho, o que Cristo de fato promete a gente. Criaram sua própria doutrina fantasiosa. Alguns comeram a conversa fiada da teologia da prosperidade, onde você certamente vai arrebentar na vida, ou da nova versão dessa teologia, que é a teologia do coach, ou a teologia da confissão positiva, do pensamento positivo, e tanta baboseira desse tipo. Comeram essas conversas fiadas, projetaram no Evangelho aquilo que eles
achavam que era uma vida maravilhosa, tranquila, sem dores, sem problemas. E aí quando se depara com um tempo como esse que estamos vivendo, esmorecem na fé. Por quê? Porque a fé não casa com a sua expectativa. Eu vou lhe falar uma coisa, meu amado. Para de viver segundo a sua expectativa. Você precisa conhecer o que Deus de fato promete à sua igreja. O que a palavra de fato nos diz que temos de esperar. E passar a confiar nesses caminhos. Lembrar do que Deus diz em Isaías 55, 8 e 9. Meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos. Meus caminhos muito mais altos que os vossos. Como os céus estão longe da terra, assim está o meu pensamento, lá em cima, lá, quilômetros e quilômetros e quilômetros do céu. Mas há quem queira interpretar a palavra como quer. Paulo já dizia que nada na Escritura é de particular interpretação. Eu não posso interpretar como eu quero, mas à luz do Espírito e na comunhão da igreja. Observe que eles têm uma interpretação própria do Messias, ouviram talvez falsos mestres, leram a Escritura de maneira errada, e agora criaram sua própria teologia, uma teologia onde triunfalista, onde seus sonhos materiais são realizados, e eles se afastam de Cristo e da igreja. E o que a igreja diz, um Cristo que ressuscitou, que está vivo, que está no controle, cumprindo sua palavra, eles não se interessam. Por quê? Porque para eles só serve se Israel se levantar de novo como uma grande nação e se os romanos forem expulsos do território. Se não for do jeito que eu quero, que eu sonho, que eu pensei, que eu queria, a família como eu queria, o casamento como eu queria, a profissão como eu queria, os sonhos que eu projetei para a minha vida, sabe? Se não for do jeito que eu quero, eu não tenho interesse, não cumpre as minhas expectativas. Eu quero te dizer mais uma vez, irmãos, Jesus não está aqui para cumprir as tuas expectativas. Ele está aqui para realizar o plano dele, que é muito melhor do que o meu, é muito melhor do que o seu. E se nós não conseguimos entender isso, nós precisamos transformar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Mas então o Senhor Jesus agora vai corrigir. Ele é bom pastor, ele amava aqueles dois discípulos, Cleopas e o outro que nós não sabemos, quem sabe até a esposa de Cleopas, já que eles vão para a mesma casa, dormir no mesmo lugar, pode ser a mesma esposa dele. Então, olha o que o Senhor vai falar agora quando ele entra em ação. Versículo de número 26. Ele fala assim: como vocês são insensatos. E aqui esses insensatos é aneotos, que é tipo bobos. Não é aquele insensato de Mateus 25, as virgens inércias, ali é moros, ali é louca. Aqui é mais carinhoso, aqui é tipo bobo. Como vocês são bobos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Tipo assim, vocês ouviram a conversa errada, interpretaram errado, foram enganados pelas próprias expectativas de vocês e não entenderam a palavra. Demoram para crer e entender o que a palavra diz. Não é verdade, o Senhor está falando, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Tem versão que fala, era necessário, tinha de sofrer. Ele tinha de sofrer para depois entrar na sua glória. O sofrimento no meio do caminho era essencial no projeto. E aí, 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Gente, que coisa maravilhosa esse versículo 27. Que aula de Jesus. Talvez 2, 3 horas recebendo uma aula de Jesus, ele mostrando
todos os textos, de Gênesis a Malaquias, que falavam diretamente sobre ele. Toda dúvida teológica sobre qual texto de fato fala sobre ele e qual não aponta diretamente para ele, acabou aquele dia ali. Como eu queria receber essa aula. Todos os lugares, desde Moisés. Certamente, eu penso que ele foi em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, Deuteronômio 18, foi para Isaías 9, Isaías 53, Salmo 16, Salmo 22, e ele foi, tudo que falava sobre ele, explicando, olha, muda a mente de vocês, vejam aqui, o que de fato vocês têm que esperar sobre o Messias. E o texto fala mais à frente, que enquanto Cristo falava a verdadeira palavra, o coração deles ardia. Mas não ardia só de prazer, não. Ardia também porque era confrontado, porque era transformado. E eu quero agora, rapidinho, te mostrar alguns textos da palavra que podem corrigir a nossa expectativa. Você está preparado? Vou te mostrar só alguns aqui. Você está preparado para ter a sua expectativa sobre o Evangelho ser corrigida agora? Vou te dar só alguns textos aqui para você entender o que de fato você tem que esperar da vida com Jesus. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda, e eu quero deixar essa possibilidade em aberto, para a gente entrar depois num outro caminho, é que Jesus disse muito claramente que a terra seria chacoalhada por muitas dores. Lá no sermão escatológico dele, em Mateus 24, ele fala de um período onde o mundo sofreria com muitas coisas. Se pegamos esse texto e fazemos um paralelo com Apocalipse, os selos, os cavaleiros, aquele cavaleiro, o quarto, que é o cavalo amarelo, que traz pestes, mortandade, nós percebemos que o mundo vai viver coisas terríveis e que os discípulos têm de estar preparados para passar por tudo isso. Jesus nunca disse que nós não teríamos que enfrentar essas dores que viriam sobre o mundo. E alguns intérpretes acreditam que esse tempo que começamos a viver com essa grande pandemia seria o que o Senhor chama em Mateus 24:8 de o princípio das dores. E se for o princípio das dores, meus irmãos, mais dores vão vir. Se for o princípio das dores é um termo para o parto. As primeiras contrações, não é o parto ainda. As primeiras contrações podem começar no 7º mês. E o parto vai acontecer o quê? No 9º, 10º mês. Mas no 7º podem começar as primeiras contrações. Essas são as primeiras dores, são as mais leves. As piores ainda vêm aí. Tem muita gente de Deus dizendo que esse tempo é o princípio das dores. Que depois dessa pancada vem mais pancadas sobre o mundo, uma depois da outra. Ai, pastor, não diga isso não, pelo amor de Deus, meu irmão. Como é que você é crente em Jesus e não está preparado para isso? Eu diria agora, parafraseando o mestre, ó bobos e tardios para aceitar a palavra. Já não está escrito que o mundo seria afligido? Quem disse a vocês que o mundo seria uma eterna Disneylândia? Está aqui na palavra. As virgens prudentes estão preparadas, a noiva prudente está atenta. Agora sim, pode ser que não seja o princípio das dores, meu irmão, pode ser que não. Agora, o que nos cabe? Ficar atento. Não podemos ser extremistas. Tem gente que em tudo vê Apocalipse, mas tem gente que em nada vê o Apocalipse. Os dois estão errados. É tipo assim, ó. Imagina que eu estou com uma dor no meu corpo, uma dor no peito, uma dor no estômago, uma dor nos meus órgãos internos. Pode ser que seja apenas gases, mas pode ser um tumor, Deus me livre, pode ser um infarto, Deus nos guarde. Então,
o que é que eu tenho que fazer? Qualquer dor, dizer, eu vou morrer, infarto? Não. Mas qualquer dor, ignorar? Não é nada? Também não. Eu tenho que ficar atento. Está doendo? Vou examinar, vou investigar, vou me preparar. Então essa é a postura correta da igreja diante da possibilidade de estarmos vivendo o início do fim, o princípio das dores. Pode ser que não seja mais uma pandemia mundial que vai passar, o mundo se encaixa de novo e segue o barco tranquilo, mas pode ser o princípio das dores. Pastor, tem isso? Tem, irmão, lê Bíblia. É isso que fica só ouvindo palavra de vitória. Você vai vencer, você é lindo, você é maravilhoso e vai ser feliz. Olha a palavra. Olha a palavra, está na palavra. Então, vamos lá. Entendido isso, tem um versículo que é chave para a gente se preparar. João 16, 33, que diz assim, o Senhor fala assim, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Observe, eu estou preparando vocês, ele vinha falando de coisas difíceis, eu estou preparando vocês para que vocês tenham paz em mim. E ele continua, porque no mundo tereis aflições. Aleluia, isso é muito forte. Vocês vão ter paz em mim. No mundo, aflições. É o que Paulo ensina em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos com nada, peguem a sua ansiedade, coloquem diante de Deus coração, súplica, ação de graça, e a paz que excede o entendimento guardará o teu coração e teus sentimentos em Cristo. Uma paz sobrenatural. Não é que o mundo em sua volta vai se pacificar para você. Não, mas é você que estará pacificado no meio de um mundo problemático. É você que encontrará uma paz que excede o entendimento. Por quê? Porque pela lógica, ninguém tinha que ter paz num tempo como esse. Deveríamos estar todos apavorados, deprimidos, angustiados, sem esperança. Mas eu não sei você, mas pela misericórdia do Altíssimo, falo isso para a glória dele, a paz reina no meu coração. Por quê? Porque é uma paz que excede o entendimento, excede a racionalidade, excede a notícia que eu vejo. Eu avalio tudo, eu não sou um alienado, eu avalio, eu vejo, eu pesquiso, mas a paz me leva a crer num Deus que está no controle. No mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz, disse Jesus. Agora ele disse mais, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Apesar das aflições, tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E aí esse texto nos dá um norte muito bom. Paz em Jesus, no mundo aflições, mas promessa de no fim ter vitória. Aleluia. Não importa o que acontecer, quem estiver nele será vencedor. Mas pastor, é a vitória que eu quero, que eu sonho? Nem sempre. Mas é a vitória que Deus tem para você. E ela é maravilhosa, ela é eterna, ela é preciosa. Então vou te dar aqui, meus irmãos, alguns versículozinhos, a gente vai já terminar. Geralmente o apóstolo Paulo, ele é colocado na teologia em confronto com o queridíssimo apóstolo Tiago, né? Eles parecem confrontar as teologias deles. Mas tem um texto que parece que os dois estão escrevendo juntos. É impressionante como eles escrevem exatamente a mesma coisa, com poucas diferenças nas palavras. Mas é a mesma coisa. Olha aí, Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, grande alegria, o fato de passarem diversas provações. Tiago está dizendo que crente passa
diversas dificuldades. E que ele tem que considerar isso como motivo de grande, não é pequena não, grande alegria. É isso que a palavra nos ensina. Por quê? Olha o que ele fala. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. No meio dessa dificuldade, quem tem fé firme em Jesus, persevera. E ele continua, e a perseverança deve ter ação completa, tem que perseverar até o propósito se cumprir. Ele diz mais, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então aqui Tiago diz que os crentes vão passar diversas dificuldades, para que na dificuldade ele persevere na fé, e que nessa perseverança da fé, ele se desenvolva, fique maduro e íntegro, sem lhe faltar nada, alcance a perfeição, o máximo que ele pode chegar em Cristo. Agora olha Paulo falando, mesma coisa, Romanos 5,3, olha o que ele fala, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tiago falou, temos grande alegria nas provações. Paulo fala a mesma coisa, gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ele e Tiago alinhadinhos, ó. Na tribulação o crente persevera, e a perseverança gera um caráter aprovado, e o caráter aprovado nos enche de esperança. E ele vai explicar aí o seguinte, que se nós éramos pecadores e fomos resgatados pelo amor de Deus, quando éramos inimigos, fomos amados, quanto mais agora que somos amigos de Deus, não seríamos por Ele amados e cuidados e salvos? Ou seja, quando eu amadureço, me aperfeiçoo em Cristo, meu coração sente de mais esperança ainda, porque agora eu sei, tenho consciência de que eu estou andando com o Senhor, eu estou reconciliado com Ele. Então Tiago e Paulo estão dizendo, com as mesmas palavras quase, que crente tem que se alegrar em tempos de tribulação, no sentido de que a tribulação é uma grande oportunidade que Deus nos concede de perseverar na fé, de se manter firme, de fazer diferente daqueles rapazes a caminho de Emaús, ou daquele casal a caminho de Emaús, que a coisa não foi como eles quiseram, desanimou e se afastam. Não, mas fica lá, como Maria Madalena, que vai cedo para o túmulo, e encontra Jesus, e se anima, e sai dizendo para todo mundo que ele venceu. Perseverar, para que a obra seja completa em nossa vida. Essa perseverança nos amadurece, porque esse, gente, é o grande propósito de Deus na nossa vida. Ouça, eu fico triste às vezes, porque eu vejo que pessoas espíritas, e eu não quero desmerecer o espiritismo, eu estou aqui fazendo um elogio. Por que você fica triste, pastor, já que você vai elogiar o espiritismo? Porque eu penso sinceramente que nós temos muito mais fundamento para entender isso do que eles. Na verdade, o Kardec se baseia em parte da nossa escritura para formular a sua teoria. Mas eles entendem coisas que os crentes tardam a entender. Eles entenderam que o grande propósito da vida é evoluir, é crescer, se desenvolver. E aí vem as teorias das reencarnações sucessivas, que nós não cremos nisso, mas eles entenderam que o propósito é esse. Só que o crente não entendeu ainda. Ele não entendeu que Deus usará tudo o que for necessário para que ele evolua, porque o grande propósito é sermos como Jesus. E sendo como Ele, fazer toda a boa obra que Ele fez, e que Ele faz, e que Ele ama. Mas não fazer sem ser para fazer, ser para fluir. Esse é o propósito. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo de número... Antes disso, vou te dar aqui outro apóstolo. Te dei Paulo, Tiago, Pedro. 1 Pedro 1, 3 fala assim:
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, diante dos mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada para vocês nos céus. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro diz: Deus tem para vocês coisas maravilhosas, uma herança eterna, gloriosas, mas vocês precisam passar por todo tipo de provação. Por quê, Pedro? Ele vai explicar. Para que a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Aleluia! A fé que vocês têm é muito mais valiosa do que qualquer dinheiro, qualquer fortuna. A nossa fé é um tesouro. Nossa confiança em Deus, nosso relacionamento com Ele é um tesouro. Somos ricos na fé. Ah, meu irmão, que Deus te enriqueça na fé. Pedro diz: vocês precisam passar por todo tipo de aflição, para que a fé de vocês, que vale mais do que ouro, mesmo, ele fala mais, mesmo aquele ouro refinado no fogo, Pedro está insistindo nisso, a fé de vocês vale mais do que o ouro mais puro. O ouro mais puro não vale a fé de vocês. Ele fala, para que essa fé se mostre genuína e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, que para resumir, para você entender bem, Pedro, Tiago e Paulo estão os três dizendo que os crentes precisam passar por todo tipo de tribulação para amadurecer, evoluir, crescer e glorificar a Deus. Meu irmão, esse tempo é uma oportunidade de crescermos. Tenho dito isso desde o começo, que esse tempo vai dividir. Gente que desistiu, afastou, desertou da fé, caiu no meio do caminho, e gente que amadureceu, que foi purificado, que cresceu e que evoluiu para um novo tempo. Quem você vai ser? Aproveita, meu irmão, esse tempo de purificação, de crescimento. Vou te dar mais um texto só para a gente encerrar. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. De novo, essa é a palavra. Eu estou aqui tentando fazer com você, meu amado irmão, minha amada irmã, o que Jesus fez no caminho de Emaús, tentando mostrar a você o que a palavra de fato promete ao crente. E dentro dessas promessas está sofrer, passar lutas, provações, para que o propósito se realize. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E você pensa, tudo contribui para eu realizar os meus sonhos? Não! O texto continua, ele vai dizer que tudo contribui para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Deus age em tudo para que nós cheguemos à imagem do seu Filho. Pastor, em tudo o que? O capítulo responde. O versículo 35, por exemplo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, todas essas coisas, toda dor contribui para o propósito. E Paulo fala, quem nos separará do amor de Cristo? Essas coisas. Ele fala mais depois, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, qualquer criatura, anjo, demônio, o presente, o futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo. A gente está vivendo nele, mesmo sofrendo tudo. Por quê? Porque nele o propósito é aperfeiçoado por meio da provação e da luta, irmão.
E ele fala no versículo 37 assim: porque somos, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Ou seja, o crente tem que estar pronto para passar por tudo e ser vencedor. Como ser vencedor? Perseverando, se mantendo firme, crendo em Jesus, sendo aperfeiçoado por Cristo em meio à dor. Esse é o propósito de Deus. E aí, Paulo dá um fatality na gente, lá em Filipenses 4, né? Quando ele fala no 12 e no 13, ele fala assim: eu sei passar necessidade, sei ter fartura, sei ter fome, sei estar alimentado, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ouça, meu irmão, você pode passar por essa que estamos vivendo, e pode passar por qualquer outra, se você estiver com o teu coração, com o teu olho firme em Cristo Jesus. Eu posso passar por tudo nele, tudo, e sair mais forte. Aleluia, aleluia. Sair melhor, mais maduro, mais parecido com Jesus. Você pode passar, você vai passar, se estiver nele. Vem para mim, está cansado? Vinde a mim. Está esmorecido? Vinde a mim. Eu vou com você, eu pego na sua mão, eu sou teu bom pastor. No vale da sombra da morte, não tenha medo, eu estou contigo. Mas você vai passar, não vai dar para trás no meio do vale, não vai desertar no meio do vale, não vai negar a Deus no meio do vale, mas vai ficar firme. Quando sair do vale, ele será outra pessoa, outro homem, outra mulher, outra família, outro casamento, outra igreja. Quem perseverar será outro. Mas que não perseverar, fica no meio do caminho, imaturo, menino, cego, desnorteado, como o Senhor falou, tolo, bobo, tardio para crer. Aqueles rapazes a caminho de Emaús, gente, não estavam vivendo a promessa. Lá em Jerusalém, já tinha notícia da ressurreição, fé sendo confirmada, do gás ali para viver o reino de Deus. E eles aqui, ó, nós achávamos que era como a gente queria, não é como a gente quer, então vamos embora. Tolos, bobos, porque seguiram o próprio coração e não a genuína palavra de Deus. Porque a genuína palavra de Deus já prepararia eles para o que o Cristo tinha que sofrer. Como a genuína palavra prepara o crente para o que ele tem que sofrer. Pedro fala, é necessário passar por várias aflições. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12, eu tenho um prazer nas tribulações. Eu não tinha não, Paulo fala, eu não entendia não. Mas agora eu tenho um prazer, porque eu percebi que quando eu estou fraco, aí que eu fico forte. Quando eu estou fraco e persevero nele, me entrego a ele e fico nele, o poder dele cresce em mim. O poder dele habita em mim, em meio às minhas fraquezas. Aleluia. E aí, meus amados, vamos prosseguir no texto aqui para a gente encerrar essa palavra. Lucas 24. Quando se aproximaram da aldeia, depois de receberem, né, aquela surra de Bíblia, quando chegaram perto de Emaús, para onde iam? Ele, Jesus, fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao seu fim, já era pôr do sol, fica conosco. É legal isso, né? Fica aqui, está tão gostoso te ouvir, você é tão especial, e também queremos te guardar, fica aqui conosco na nossa casa, ó peregrino, sábio na palavra. E entrou para ficar com eles. Ei, irmão, agarra em Jesus, viu? Fala, Jesus, fica comigo. Ele vai ficar onde querem Ele. Ele está na porta batendo. Quem disser, fica aqui comigo, Jesus, fica aqui, Ele vai entrar. E Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, Ele ama a mesa. Jesus ama uma mesa, uma comunhão,
um partir de pão. Quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Olha aí, meus irmãos. Depois que a palavra entrou, que a perspectiva errada caiu por terra e a perspectiva bíblica, santa, verdadeira, genuína, libertou a visão deles. Quando a verdade os libertou, eles agora conseguem enxergar Jesus. O corpo dele era o mesmo. O mesmo corpo que estava caminhando com eles lá no início, é o mesmo corpo que está aqui com eles. O que mudou foi os olhos dele. Quando você aprender, meu irmão, a enxergar a verdade da palavra, as escamas vão cair dos teus olhos e você vai ver Cristo vivo, poderoso, no controle da tua vida. Vai vê-lo, vai percebê-lo, vai senti-lo, vai discerni-lo, porque é assim que eu vivo, irmão. Então, se não fosse real, eu não diria isso. Todo dia eu vejo sinais de Cristo na minha vida, vivo, poderoso e no controle. Quem não tem essa visão da palavra, mas vive segundo a sua própria expectativa, ou uma teologia errada, vive assim, poxa, é só crucificação, decepção, morte. Ele não enxerga o que o Senhor está fazendo. Ele não enxerga um Deus vivo, é um Deus morto, é morte, é fracasso. Não. Atualiza a tua mente, meu filho. Deus está trabalhando, olha para Ele. Mas quando você tem uma perspectiva renovada pela palavra, você começa a ver Jesus. E eles viram Jesus. Só que assim que eles reconheceram Jesus, o que o texto fala, mas ele desapareceu da presença deles. Por quê? Porque o Senhor não queria dar mais a eles fora da comunhão, não. Deus vai lá e busca a ovelha perdida. Cristo vai lá e resgata o homem perdido. Mas se o homem quiser mais, vem para a comunhão. Desaparece. Deu um pouquinho, deu um gostinho, desapareceu. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele falava a escritura para a gente no meio do caminho? E na mesma hora, lembre que já é noite. Porque eles se abrigam por ser noite. Eles convencem Cristo a não continuar a caminhada, porque já é noite. E agora, mesmo naquela mesma hora de noite, no meio do perigo, avivamento é isso. Não tem hora não, meu amigo. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Mais 2, 3 horas de caminhada de noite no perigo. Por quê? Porque agora tem fé no coração. Agora enfrentam o medo. Agora enfrentam a noite. Agora passam no vale da sombra da morte. Porque tem certeza que Deus está com eles. Aleluia! Agora são valentes de novo. Vão de noite no perigo. Voltam para Jerusalém. Porque estão avivados pela convicção de Cristo, pela palavra genuína que penetrou a alma deles. E levantam e voltam para Jerusalém. E quando chegam lá, encontram os 11 reunidos. Tem uma versão que fala assim, congregados. E os outros com eles. Os quais diziam, quando eles entram no ambiente da igreja, do povo de Deus, o que eles ouvem, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Lá na igreja tinha pregação, testemunho, edificação, fé, experiências com Cristo vivo. Olha o que eles estavam perdendo. Meu irmão, se levanta e volta para a igreja do Senhor. Se levanta e vem para a comunhão, porque aqui tem testemunho. No meio do povo de Deus tem testemunho de um Cristo vivo que está agindo. Provérbios 18, versículo 1, diz que o solitário é um tolo, revoltado, que busca seu próprio interesse egoísta e se afasta da comunhão. Mas o sábio é humilde e vem para a comunhão, ele vem para o corpo, e quando ele vem para o corpo, no corpo tem vida, porque o cabeça desse corpo está vivo. E lá no corpo,
já tem testemunho, ele está vivo, ele está vivo. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Olha que lindo, ó. Falavam eles e quem? Os dois. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Agora ele apareceu de novo. Eles voltaram para a comunhão, testemunharam para os irmãos, e enquanto estão ali falando, contando a experiência, quem sabe dizendo: rapaz, você não sabe, aquele texto lá de Deuteronômio 18 é sobre ele, Gênesis 3 é sobre ele, Isaías 9 é sobre ele, 53 é sobre... Contando o que ouviram do mestre, ele aparece no meio da congregação, no meio dos irmãos, no meio da comunhão. Agora ele fica mais. Lá em Emaús, ele apareceu um pouquinho, percebeu, ele foi embora. Agora aqui ele fica mais, aqui ele dá mais, aqui ele ministra mais. Por quê? Porque no meio da comunhão ele gosta de ficar, ele se manifesta no meio do amor da igreja, no meio do corpo, com a sua noiva, ele habita. Vem, meu irmão, para dessa caminhada solitária, frustrada, próprios pensamentos e razões bobas e egoístas e deformadas pelo diabo e por gente que infelizmente distorce a palavra, e vem comungar com o corpo de Cristo. Aqui tem testemunho, aqui Cristo não vai te dar uma pitadinha não, Ele vai encher a tua alma de vida, e o Senhor fala com eles e ministra, e dá as provas que eles precisam, e dá orientações para eles. Só um segundinho, pronto, aí voltou, glória a Deus. Eu quero orar com você. Vou chamar aqui o grupo de louvor, pior que a gente tem que botar no processo. Mas vamos preparando aqui. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa. Eu quero orar, meu irmão, para que você tenha discernimento. Se você tiver coragem, escreve aí no comentário: eu não quero as minhas próprias expectativas. Porque assim, eu abro mão da minha expectativa. Eu quero a verdade de Deus. Eu quero o plano de Deus. Escreve do seu jeito aí. Eu quero o projeto dele. Eu quero conhecer o que ele tem de fato para a minha vida. Eu quero encarar todas as dores que ele me colocar para encarar, porque eu sei que serão necessárias para aperfeiçoar a obra dele em mim, e que todas as coisas vão cooperar: perigo, espada, fome, nudez, tribulação, angústia, demônio, anjo, morte, vida, altura, profundidade, presente e futuro vão cooperar para o propósito da minha vida. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque perseveramos. Como Paulo fala: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Nisso, nessa entrega, nessa perseverança, é que somos vencedores. Então hoje, em nome de Jesus, coloca no comentário aí: eu quero o projeto de Deus, eu aceito o plano de Deus. Ou coloca também: eu vou perseverar. Que confissão linda! Eu vou perseverar em Cristo. Eu vou prosseguir, não vou desanimar, não vou me afastar, não vou dar para trás, não vou para Emaús, pelo contrário, eu vou vir para Jerusalém, vou vir para a comunhão, para o meio da igreja, para o meio do povo de Deus, para a fogueira dos santos. Eu abro mão das minhas expectativas, eu deixo de lado o meu mimo. Gente, se apegar ao próprio projeto é ser mimado. É do meu, quem somos nós para se agarrar ao nosso próprio projeto de vida? Quem somos nós, irmão? Nós somos nada. Ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor, e nem Adonai, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me leva, me envia, me coloca, e nem me põe, Senhor,
dos teus caminhos. Eis-me aqui, Pai, para a tua vontade, para o teu querer realizar na minha vida. Abre o teu coração com Ele hoje. Diga: Senhor, eu estou tão frustrado. Pode falar. Estou frustrado, triste, eu pensei que ia ser assim, que ia ser assim, que ia ser assim. Bota ansiedade, bota sua mágoa diante dele. Pode fazer. Abraão fez isso. Jeremias fez muitas vezes isso. Jó fez isso. Ele não ficará triste. Mas você coloca diante dele, mas você também ouve o que ele tem para lhe dizer. Aí sim. E persevera, e crê, e fica firme. Quem sabe você estava caminhando hoje para Emaús. Você estava caminhando hoje para longe de Deus e longe da comunhão. Eu repito, quem está caminhando para Jesus está caminhando para a comunhão, está caminhando para os irmãos, está caminhando para a igreja, está caminhando para a comunidade, está caminhando para a família, está caminhando para o amor. Quem se afasta egoisticamente, numa visão isolada do mundo, não está caminhando para Jesus, está caminhando para longe. Então hoje volta, se arrepende, volta, meu irmão, creia nele, diga: Senhor, eu encararei essa pandemia, essa crise, essa dor, perseverando em Ti. E se vier outras, se prepare, irmão. Se for o princípio das dores, vem pandemias piores, vem catástrofes piores, vem crises piores, guerras, coisas terríveis, e eu perseverarei em Cristo. Pior, vem perseguições, vem, sabe, coisas terríveis sobre o crente, e eu perseverarei em Cristo. Por quê? Porque eu fui chamado para enfrentar tudo isso, e por meio disso será aperfeiçoado. Quando passar essa pandemia, meu irmão, se você não tiver, ouça isso, eu vou encerrar aqui para a gente orar, para a gente cantar e orar. Se quando passar essa pandemia, isso aqui é profético, ouça aqui. Se quando passar essa pandemia, você não tiver não porque, não pastor, eu melhorei um pouquinho, sabe? Não. Se não tiver significativamente mais parecido com Jesus, você fracassou. Você fracassou. O que mais me importa não é saber se você vai estar com dinheiro ou sem dinheiro. Espero que com dinheiro. Mas se for sem dinheiro para o processo também, glória a Deus. Mas o que vai marcar a tua vitória nessa pandemia não é se pegou o coronavírus ou se não pegou. Não. O que vai marcar a tua vitória é se quando passar você estiver mais parecido com Jesus. Se não tiver, perdeu a oportunidade, fracassou. Mas se tiver, meu irmão, essa prova cumpriu o propósito na sua vida. E eu sei que Ele quer nos ajudar, nos dá força para passar por ela. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Você pode, se levanta em fé, creia, fica firme. Você vai passar por isso em Cristo.